Fala, pessoal. Visão Trabalhadora chegando na área o programa aqui. Eu estou no estúdio das Voz Trabalhadora, né, pessoal? Luiz Portinho com vocês aqui, trajando uma camisa vermelha. Acho que é importante neste momento, né, que a gente vem passando aí, trajar um belo vermelho, porque o combate é árduo, né, pessoal? E hoje é o dia do aniversário de morte do Vladimir Ilyich Lenin, né? Então é dia de celebrar Lenin, de lembrar Lenin. 101 anos, né? 101 anos que Lenin partiu para o silêncio, como diz um camarada aqui na minha terra, né? Este grande revolucionário, figura histórica da esquerda, revolucionária que a gente precisa cultuar, lembrar, né? Buscar os ensinamentos e o legado deixado por Lenin. Por que eu digo que é importante trajar o vermelho nesses tempos sombrios, né? Posse de Donald Trump, né, pessoal? Eu não gostaria de estar repercutindo aqui, mas como o assunto domina a pauta, domina os algoritmos e a mídia hegemônica faz muita pressão e coloca e não fala quem são essas figuras patéticas aí, o Donald Trump e todos os seus asseclas ali, Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos, Mark Rubio, né? O gusano cubano, o cubano que odeia Cuba, né? Qualquer semelhança com a turma aqui do Brasil que bate continência para a bandeira estadunidense não é mera coincidência. Não é mera coincidência porque eles fazem parte deste mesmo time aí da extrema direita internacional que está muito bem entrosada, né? Está muito bem entrosada. Mas nem o fato dessa extrema direita mundial estar muito bem entrosada foi suficiente para evitar que a família Bolsonaro fosse barrada no baile, barrada, excluídos da cena do crime, não puderam entrar na cena do crime lá no Capitólio estadunidense, onde Donald Trump tomou posse, voltarão dos Estados Unidos sem nenhuma foto com Donald Trump, né? O que é impressionante. E aqui, pessoal, desde logo, é bom a gente falar 20 deputados e senadores da extrema-direita bolsonarista foram aos Estados Unidos. A gente vai ficar bem ligado aqui no canal, porque a gente vai trazer isso aqui, ó. Quem é que pagou essa viagem? Saiu dos cofres públicos? Eles vão pedir ressarcimento? Vocês têm alguma dúvida disso, pessoal? Digam aqui no chat. Digam no chat se vocês têm alguma dúvida de que fomos nós que pagamos a viagem destes vagabundos aos Estados Unidos. Fica a questão. Quero ver o que vocês vão me dizer aqui no chat. Vamos repercutir então o primeiro ponto, tá, pessoal? Primeiro ponto de pauta é exatamente o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro barrados no baile. Depois eu vou trazer o Joaquim Carvalho falando da vergonha que foi o gesto do Elon Musk, né? Fazendo ali né? Não quero nem falar aqui né? Eu não vou falar a palavra porque pode dar bloqueio, né? Fazendo aquele gesto pavoroso, o Elon Musk, né? O Joaquim Carvalho vai repercutir isso. Depois eu quero trazer para vocês o João Carvalho, dois Carvalhos de primeiro nível hoje aqui, falando de reforma agrária nos países socialistas. Eu acho que é um tema importante da gente repercutir. E quero trazer também um assunto muito pouco tratado, especialmente pela mídia golpista, né? E mesmo no nosso campo pouco tratado, que foi o grande acordo liderado pelo Lula e pelo Haddad para o perdão das dívidas dos governos estaduais, né, pessoal? A renegociação, na realidade, não foi um perdão, foi a renegociação com juro zero, os estados muito beneficiados nessa renegociação da dívida, mas governadores ingratos tentando criar caos. E adivinha quem são esses governadores? Uma chance só.
uma chance. 4 governadores que cujos estados serão beneficiados pela renegociação da dívida e que estão gritando aí aos 4 ventos contra o governo Lula, que tomou a iniciativa deste projeto de renegociação da dívida. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Zema, de Minas Gerais, Tarcísio, de São Paulo e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. 4 bolsonaristas, o Eduardo Bolsonaro, ele se traveste de que é oposição ao Bolsonaro, que não quer papo com o bolsonarismo, mas ele se elegeu na primeira eleição como chamavam ele, inclusive, de Leitonaro, era o Sartonaro contra o Leitonaro, lá em 2018. Depois ele tentou se afastar, mas a política dele econômica, neoliberal, é a mesma do Paulo Guedes. Então, esses 4 governadores beneficiados pelo novo regime das dívidas estaduais estão aí aos 4 ventos. Muito pouca repercussão sobre isso, inclusive nos nossos canais, sobre o grande projeto de renegociação das dívidas que a mídia brasileira, se tivesse algum compromisso com o Brasil, estaria repercutindo aos 4 os alto-falantes ligados, né? Mas obviamente não deram repercussão. Vamos iniciar aqui então, ó. Tereza Cruvinel, jornalista que eu admiro muito, falando aí deste fiasco dos bolsonaristas, da Michelle e do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Chega deixando a curtida, diga no chat de que cidades estão assistindo, tá, pessoal? E quem puder se tornar membro, R$ 1,99 por mês, tá, pessoal? Por mês, não é por dia, R$ 1,99 por mês. Clica aqui no Seja Membro para ver as possibilidades ali. Você será muito bem recebido na nossa comunidade se tornar membro, tá, galera? Bolsonaro, né? Michelle Bolsonaro, que foi à posse, e o filho, Eduardo Bolsonaro, depois do Steve Bannon dizer que ele vai ser o próximo presidente do Brasil, eles não apareceram muito, não. Cadê a notícia da Michelle? Eles não conseguiram entrar, foram barrados no baile? O que aconteceu, Tereza? Então, você vai falar rapidamente disso e depois um pouquinho da reunião ministerial de ontem do presidente Lula aqui no Brasil, porque 9h30 está chegando o deputado Patrus Ananias, né, com quem a gente vai conversar sobre a agenda parlamentar, sobre educação e soberania, um tema que ele trata muito, e essas conjunturas aí. Olha o comentário que entrou ali. Festa estranha com gente esquisita. Meninas, falem da roupa da Melanie, porque se eu falar, a comunidade vai me apedrejar. Aí do Congresso. Mas antes que o deputado Patrus chegue, então, lá, isso que você propôs. Eduardo Bolsonaro, Michelle, ficou visto que eles não eram convidados para a posse, né? Eles assistiram lá numa arena, longe, não entraram no Capitólio. Encontro importante, entre aspas, que eles tiveram foi com Milei e sua irmã, primeira-dama, né? Saíram muitas fotos ontem dos dois, o Eduardo Bolsonaro e a Michelle, importante, com o argentino e sua irmã. Agora, não entraram no Capitólio, né? Convidados de destaque estavam na rotunda do Capitólio, nessa posse que foi interna ontem, no ambiente interno, indoor, como dizem eles, por causa do frio extremo. Eles assistiram lá, juntamente com muitos apoiadores. Eles e aqueles deputados brasileiros todos que gastaram dinheiro do erário para ir a Washington, assistiram lá na arena pelo telão. Então, ficou bem claro que se o Bolsonaro tivesse ido, também tinha ficado lá. Muito bem fez o ministro Alexandre de Moraes ao negar o passaporte. Bolsonaro queria dar um passeio, mas não foi não, e não fez diferença nenhuma, porque eles, de fato, não eram convidados, né? Bom, convidados de honra que entra lá no local, não eram. Aliás, ali na rotunda do Capitólio... Como é bom ouvir uma jornalista de primeira qualidade, hein? Tereza Cruvinel. Pouquíssimos estrangeiros, né? A gente viu que aquilo ali ficou mais para a elite bipartidária americana, né? Ali estavam parlamentares dos 2 partidos, os membros do futuro governo, empresários americanos, muito seleto aquele ambiente ali, porque não cabe todo mundo, que eles, assim, acho que não dava nem para os americanos, né? Vocês viram que a Tereza Cruvinel já cravou, né? Os 20 deputados e senadores bolsonaristas que foram aos Estados Unidos foram custeados por nós, pelo nosso dinheiro. Eles vão pedir, será que já pediram? Será que a Tereza Cruvinel já tem essa informação? Porque eu ainda estava na dúvida. Agora a Tereza Cruvinel falando
como se fosse certo, né? A estética dessa festa, toda ela é muito estranha, ela é muito fúnebre, ela é muito cinérea, né? Além do chapéu que tampava os olhos, né? A roupa da Melânia é soturna demais, né? Ela é escura, ela parece um terno masculino, né? Não tem nada que ilumine a figura da Melânia. Não tem, sei lá, uma flor na lapela, não tem, assim, fora uns brincos aí, ele não tem uma joia que dá um brilho, né? É uma roupa soturna demais. É a cara da extrema-direita, né? É a cara da extrema-direita. Vamos ver aqui, a Tereza Cruvinel largou aqui os bolsonaristas, começou a falar de outras coisas dessa posse. Já volto aqui para a Tereza Cruvinel, quero compartilhar com vocês um vídeo que o Guga Noblar trouxe aí nas redes dele. Olha aqui o barrado no baile, olha aqui. Entrada VIP, vai ser fácil. Pô, não! O Eduardo conhece o Trump, cola nele, cola amigo nele. do Trump, amigo do... Olha aqui, aí, ó. Olha o que dá. Vai tranquilo, não tá nem frio não, vai ser fácil. Ó a minhoca aqui, ó. Olha, é impressionante isso aqui, né, pessoal? O patriota, eles se dizem patriotas, né? O patriota que o pai bateu continência para a bandeira estadunidense, né? E o patriota que usa o boné MAGA, Make America Great Again, né? Faça América. Os Estados Unidos se dizem América, né? Eu não chamo eles de América. Para mim, o continente americano termina no México, né? A América, para mim, termina no México. Dali para cima, os Estados Unidos, o Canadá, que eles querem que seja a estrela 51 na bandeira deles, aquilo ali é outro continente, aquilo ali não é América. América somos nós. Então, tá aqui o patriota que se diz, brasileiro que se diz patriota e que usa boné que defende os Estados Unidos, que é o opressor do Brasil, né? É o país que joga contra o Brasil. Inclusive o Trump fazendo ameaças sérias aí contra o Brasil, né? De taxar os produtos brasileiros, mas ele tá com o chapeuzinho da América aí, né? Patriota. Não vai aproximar ninguém. Glória a Deus. Vou tomar um banho quente, preparar para a noite que tem muito compromisso ainda. Vamos lá. Pois é, com o compromisso da noite era aí no posto do Trump, será? Foi barrado, né? Foi barrado. E essas figuras, eles foram num jantarzinho que a entrada, o convite pro jantarzinho, custava R$1 milhão. Quem será que pagou também esse R$1 milhão? Será que foi o PL com fundo partidário, verba pública, né? Fundo que os partidos têm direito? Será que foi o PL? Isso tem que aparecer, isso é verba pública, tem que ser fiscalizado. Será que o PL pagou com verba pública jantar de R$1 milhão? Ou será que foi algum think tank que financia essa extrema-direita aí? Eles assistiram à posse na Fundação Heritage, né? Acho que é Heritage que se diz, né? Que é um think tank fortíssimo de opressão e de colonização dos países da América Latina, né? Quem sabe, se não foram agraciados com um convitezinho de uma fundação dessas que joga contra nós, contra a soberania brasileira e a latino-americana. Vamos continuar com a Cruvinel aqui, ó. Acho que isso faz parte dessa estética. O terno do Trump é escuro, tudo bem, faz parte da etiqueta, mas a gravata dele é roxa, também é estranho isso, né? Sabe, podia ser uma gravata vermelha, que remete até à cor republicana, que é o vermelho, né? Não. Eu acho essa estética muito ruim mesmo. Sabe o que você lembrou, Tereza? Rapidinho, deixa eu só... Vermelho é nós, Cruvinel, vermelho é nós. Vou mostrar aqui, achei uma foto de algo que me lembrou, porque essa coisa de não mostrar os olhos, quando eu vi, a primeira coisa que me lembrou foi isso aqui, ó. O conto da Aya, que elas tinham aquele chapéu que escondia o rosto. Não sei, pode ser que eu esteja exagerando, mas me lembra isso, um chapéu que esconde o rosto com as emoções das mulheres, né? Pois é isso. É bem lembrado, bem associado. E
E também, assim, as freiras, né? Certas religiosas que também eram obrigadas a esconder o rosto, ou de algumas religiões muçulmanas que também escondem o rosto. Esconder o rosto de uma mulher, tirar a sua personalidade, é uma espécie de anulação, né? Todas as culturas, religiões ou práticas que escondem o rosto de uma mulher são machistas, né? São misóginas. Tipo, você não existe, né? A burca, tudo isso. Ou esse aí do Conto da Aia, são coisas de autocracias. Mas isso, uma estética da festa lá é muito ruim. Teve também, por exemplo, a foto oficial do Biden é muito diferente, do Trump, é muito diferente da foto oficial do outro governo dele, em que ele está sorrindo e tal. Dessa ele está com a cara feia, olhando meio para cima, assim. Tem uma foto aí, depois, não sei se você vai achar agora, mas a foto oficial dele é ameaçadora, desafiadora, autoritária, uma foto horrível. Isso também faz parte da estética do governo dele. Tá aí, 247, utilizamos aí o conteúdo deste belo canal 247, né, que faz um baita trabalho. E a Teresa Cruvinel falou em machismo ali, né, dessa vestimenta, né. O Trump deu uma entrevista para uma jornalista da Rede Globo com declarações extremamente xenófobas e machistas, né? Machistas em relação à própria jornalista. E é bom a gente lembrar da declaração que o Jair Bolsonaro deu aqui no Brasil, dizendo que a Michelle não representava ele e os interesses dele, do partido dele, eu acho também, lá nos Estados Unidos, que quem representava ele era o Eduardo Bolsonaro, né? E aqui, vamos falar a verdade, né? O Jair Bolsonaro se pela de medo de que a Michelle decole, né? Porque a Michelle é muito mais habilidosa que ele. É óbvio que eu não gosto da Michelle Bolsonaro também, né, pessoal? Não vão dizer, ai, Portinho, fã da Michelle. Não, peraí, né, pessoal? Menos. Mas isso aqui é inequívoco para mim. A Michelle Bolsonaro consegue concatenar duas frases, né? Duas palavras. Bolsonaro ele não consegue concatenar uma ideia, gente. Não consegue falar duas palavras seguidas com sentido, né? Então a Michelle é uma figura política muito mais promissora e palatável do que Jair Bolsonaro, né? E se essa Michelle decola para nós da esquerda é ruim, porque ela é uma candidata muito mais perigosa do que um Jair Bolsonaro da vida, que é uma figura morta na política, né? É uma figura completamente patética, né? E tá inelegível também, né? Sempre é bom a gente lembrar, né? Galera, assim, ó, deixa eu pedir aqui para vocês nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Cadastrem-se, tá? O link tá aqui na descrição. E quem puder se tornar membro do canal, R$ 1,99 por mês, tá, galera? Não é brincadeira isso aqui, ó. R$ 1,99 por mês. Estamos com quase 350 membros e crescendo a nossa comunidade aí. Tem vantagens, hein? Tem vantagens. Clica aqui no Seja Membro para te conhecer. Vamos avançar, vamos trazer para a tela o grande Joaquim Carvalho. Fazia tempo que eu não trazia aqui este grande jornalista, na minha opinião, um dos melhores jornalistas que a gente tem no Brasil, é investigativo, né? Caco Barcelos, né? Joaquim Carvalho, tem outros bons aí, tem outros bons. Vamos ver, o Joaquim Carvalho vai repercutir, o título do vídeo é Perderam a vergonha, comenta Joaquim Carvalho sobre o gesto do bilionário Elon Musk. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Antes de soltar, eu quero pedir para vocês deixarem a curtida e dizerem no chat de que cidade estão falando. Da família, que as pessoas estão falando pouco, que o avô dele teve uma militância nos Estados Unidos ligado ao nazismo. Um partido que era ligado ao nazismo. Isso é fato. Hoje eu vou dar o nome direitinho de qual era esse partido. E era o avô dele. E o pai teve uma militância na África do Sul de uma organização que defendia o apartheid. Pró-apartheid. Então, de fato, ele tem ali no DNA. O pai dele enriqueceu com o apartheid, né? Com minas, com mineração lá e com favores do governo do apartheid sul-africano. Né? A dele, né, cultural, vamos chamar assim, a militância de extrema-direita. Então, na verdade, é isso. E ele é considerado mesmo como nas negociações que ele faz, das empresas que ele foi construindo, né? A primeira empresa era um tipo de pagamento, fazia pagamentos gerais. Não era um banco, mas era uma plataforma onde você podia fazer pagamentos.
E depois ele foi vendendo essa empresa, depois vendeu outra empresa e acabou indo naquele boom lá da primeiro boom da internet e acabou ganhando muito dinheiro. Mas a militância de extrema-direita dele está na família. Isso é fato. E claro que o gesto que ele fez ontem é um gesto neonazista, não tem dúvida. Ele pode ter se entusiasmado, não mediu a consequência na hora, mas como eu disse, está no DNA dele. Quando ele bate, se ele fizesse essa mesma cena, esse mesmo gesto, se ele fizesse na Alemanha, ele poderia ser preso. Lá você pode pegar até 5 anos de prisão. Que é exatamente isso. Você levanta a mão, a palma da mão para baixo e os dedos unidos. No Brasil também, né, Joaquim? É bom a gente lembrar. Apologia ao nazifascismo aqui no Brasil é crime também, gente. Não vamos esquecer disso, hein? Então, eu sei que tem gente já tentando explicar que ele, na verdade, ele estava jogando o coração para a plateia, etc. Ele estava com o braço para baixo. Era um gesto, sem dúvida nenhuma, um gesto neonazista. Que muitos dizem, eu estava pesquisando sobre esse gesto, que esse gesto é anterior, que na época do Império Romano também se fazia isso. Não é verdade. Recontaram o Império Romano, incluíram esse gesto já no movimento de extrema-direita, mas não era o que se fazia. O gesto dele foi um gesto, sim, neonazista, não tem dúvida, esse é o símbolo. Se você quer jogar, você pode jogar assim, você joga assim, com a mão para cima, meu coração para vocês, entendeu? Meu coração pertence a vocês. Mas ele fez o gesto para baixo, que é um gesto neonazista, e o Steve Bannon já havia feito isso 2 dias antes, né? Ou um dia antes, na manifestação lá naquele encontro da extrema-direita ao lado do Eduardo Bolsonaro. Então, nós estamos sim diante, exatamente, essa mão espalmada para baixo. Ela está para baixo, a palma da mão está para baixo. Dúvida nenhuma. E os dedos estão fechados. Então, isso é um gesto, tanto o fascismo italiano usava esse gesto, Mussolini, onde também pode ser crime, tá? Também é tipificado como crime, mas é menos, na Alemanha basta fazer o gesto. Não, e o Bannon faz o gesto. Vocês viram que estavam ali, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Ele faz o gesto e olha a legenda ali. Aquela legenda é o que ele está falando, o Bannon. Posso pedir que a alternativa para a Alemanha se levante? Que é os neonazis da Alemanha, ou alternativa para a Alemanha, né? Então é evidente que o gesto é alusivo a isso, né? Então isso é um gesto, tanto o fascismo italiano usava esse gesto, Mussolini, onde também pode ser crime, tá? Também é tipificado como crime, mas é menos, na Alemanha basta fazer o gesto. Na Itália você teria que falar alguma palavra, etc., acompanhando, e também é considerado crime. Na Alemanha também. Então essas pessoas perderam a vergonha, essa é a verdade. Perderam a vergonha. Bem, nós estamos, perfeito. eu sempre falei aqui, e às vezes tem gente que achava que eu exagerava. Falar, nós estamos aqui na antessala da Idade Média. Nós estamos num retrocesso absurdo que pode ocorrer. Por isso é que preciso ter muita habilidade nesse momento, muita maturidade nesse momento, para entender que o que nós temos que defender é a democracia. Então, temos que, neste momento, todos, porque existe uma ofensiva muito grande. A extrema-direita ganhou espaço e agora ela tem um representante na maior economia do mundo. Ela tem um representante daquele que tem o maior orçamento de militar do mundo, metade do orçamento militar. As Forças Armadas terríveis. E ali, hoje, tem um representante que é o próprio Trump e o Elon Musk, que faz parte dessa administração. E o que eles querem, efetivamente, o Musk não disputa mais grana. Ele é bilionário, ele tem muito dinheiro. Galera, falando em muito dinheiro, quem puder fazer um Pix, ó, tá aqui faiscado, ó, avoztrabalhadora@gmail.com, é o e-mail do nosso canal, é a nossa chave Pix, e o QR Code tá lá no cantão, ó, lá no cantão direito, lá em cima. Se ele perder muito dinheiro, ele vai ficar bilionário ainda. Ele não disputa, a questão dele nem é essa, tanto que o próprio Trump, ao falar contra os carros elétricos, está falando contra um dos negócios do Elon Musk. Mas o Elon Musk, aí você vai entrar na questão da meritocracia e você tem razão. Quando você diz assim, o Musk tem um negócio muito forte, que é que ele começou a prestar serviços para o Pentágono. Então, ele batalhou por isso. Então, ele recebeu também muito dinheiro para essas pesquisas espaciais. Essa é dele. E também o desenvolvimento de satélites de baixa altitude, que tem no Brasil, Starlink, também, ele ganha muito dinheiro ali. Então, mesmo o Trump falando contra o negócio dele, um dos negócios dele, que é o do Elon Musk, que é o carro elétrico, e ele continua, está entusiasmado do mesmo jeito, porque o negócio deles não é só grana mais. O do Elon Musk, muito claramente, não é só grana. Do Trump, eu acho que é grana ainda, mas do Elon Musk, não.
O Elon Musk tem uma militância de extrema-direita que é para mudar o mundo e mudar para pior. Eles são inimigo, ele, propriamente, é um inimigo hoje da humanidade perigosíssimo. Exato. Curioso. E o Joaquim falou aqui E eu li essa notícia, estou procurando aqui, pessoal, estou vendo se eu localizo, mas eu recebi um link de uma notícia aqui. Acho que foi a nossa camarada Márcia que me mandou, a Márcia que está sempre aí na audiência conosco. Será que foi a Márcia ou foi outra pessoa que me mandou isso aqui? Eu estou procurando aqui, não estou achando agora. Mas alguém me mandou essa notícia de que um desses atos, que o Trump assinou 40 medidas, 50 medidas, sei lá quantas, maior parte bravata, né? Maior parte bravata. Mas uma das medidas é revogando a taxação sobre os carros elétricos, que beneficia diretamente a Tesla, né? Os carros elétricos chineses. O Trump revogou a sobretaxação desses carros elétricos que o Biden tinha assinado, né, para beneficiar o queridinho dele, o Elon Musk, né? Então, olho aberto nisso aí, né? E assim, entrando um pouco nessa discussão aí, né, do Trump, se ele representa um perigo, eu acho que representa um perigo, né? Porque todo fascista representa um perigo, mas que a gente tem que enfrentar ele de peito aberto e de frente, porque o fascismo e o nazismo sempre retrocedeu quando a gente enfrentou eles de peito aberto e avançando para cima deles. Então é isso que a gente tem que fazer. E outra coisa aqui, o Trump, para a nossa política interna aqui, eu acho que vai ser muito, não vou dizer muito bom, que é um termo equivocado, mas acho que vai ser interessante da gente assistir, porque como é que essa mídia golpista brasileira vai defender essas barbaridades aí do Donald Trump? Uma das medidas do Donald Trump, pessoal, é dizer que vai tocar o pé no acelerador dos combustíveis fósseis e acabar com as usinas de energia eólica dos Estados Unidos. Ou seja, tocou foda-se na poluição, na emergência climática, né? Na questão da ecologia. Como é que a Rede Globo aí, do Pentadão, Folha, o que vão falar sobre isso? O que vão falar sobre os retrocessos em relação às políticas de direitos humanos nos Estados Unidos? Sobre a questão dos imigrantes e as afirmações criminosas do senhor Trump? O que vão falar sobre tudo isso? Eu vou ficar observando fortemente isso. E eu quero ver se eles vão expor tudo isso que o Donald Trump representa e ligar ele com essa extrema-direita bolsonarista que está criando caos aqui no Brasil e jogando contra o país. Mais uma questão, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida de que hoje, amanhã, esses 20 deputados e senadores, a senhora Michele, não procurarão os representantes do Donald Trump, os parlamentares estadunidenses, para pedir que sejam impostas sanções aqui ao Brasil, como eles já fizeram algumas vezes? Essa gente quer a ruína do Brasil, pessoal. Essa gente quer a ruína do Brasil, não tenham dúvidas disso. Né, porque tem um aspecto ideológico muito forte. E a gente percebe isso, um aspecto ideológico, pessoal, que se ilustra nesse tipo de gesto que a gente... Nossa grande Sara Góes, a Sara Góes, pessoal, é membro do nosso canal, tá? Aliás, assim, se a Sara Góes nos assistir, que honra, né? Vai um grande abraço e um beijo para a querida Sara Góes, gosto muito dela. E ela é membro do nosso canal, faça como a Sara Góes, ó, R$ 1,99 por mês, torne-se membro do canal. Sabe qual é, né? Mas eles fazem um combate à ideologia como se eles representassem uma certa neutralidade aí, né, Joaquim? E eu acho que, assim, o Gui até falou aqui na abertura do programa, e você separou essa matéria,
que foi o endosso de supremacistas brancos ao gesto dele. Assim, se ele tropeçou e fez o gesto sem querer, se ele estava jogando o coração à plateia, com aquela cara de brabo, né, inclusive, que não faz nenhum sentido, faz menos sentido ainda na tese dele, esse apoio dos supremacistas brancos, né? Assim, era o que faltava, né? Tá aí. Perderam a vergonha, né? Então, Perderam a vergonha. hoje, exatamente, perderam a vergonha. Olha o rosto dele, como ele estava. Ele realmente está entusiasmado e ele ameaçou já até uma autoridade brasileira, né? Ele disse, quando ele estava disputando lá com o Alexandre de Moraes, antes de recuar, né? Porque o X precisava recuar, porque o X tem ações da Bolsa. Ele recuou. Mas antes disso, ele disse, o Alexandre de Moraes publicou uma imagem feita com inteligência artificial, o Alexandre de Moraes atrás das grades, e ele prometeu, ele falou, você ainda será preso, pode escrever. Então ele ameaça, ele tem uma motivação pessoal. E no nível em que ele está, como eu disse, não é grana mais só. Então, até está ganhando dinheiro com isso. É de fato um projeto perigoso. Tá aí, grande Joaquim, grande Saragóis, valeu 247 por permitir que a gente use aí os materiais deste grande canal, deste belo conteúdo jornalístico, né? E assim, sobre essa questão, né? Só para acrescentar mais um ponto aí, o Joaquim falando que eles perderam a vergonha, né? Que era a linha de condução do vídeo. E os fascistas e os neonazis, eles só perdem a vergonha quando a gente abre espaço, quando a gente recua muito. Isso aí é história, gente. Isso aí está na história. Por exemplo, as SS e a Wehrmacht, lá do Hitler, só invadiram a Rússia nos primeiros dias ali da operação para exterminar o povo soviético, né? Eles só tiveram aquele sucesso inicial porque houve um recuo das forças soviéticas, né? E naquele momento até era o certo a se fazer. Mas no momento em que o Exército Vermelho começa a avançar, o recuo deles foi evidente até a derrota. Então, quando a gente abre campo para essa turma, eles perdem a vergonha. Eles perderam a vergonha, gente, de fazer o símbolo e que identifica. Algo que foi uma das piores coisas que existiram na humanidade. Milhões de vítimas do nazifascismo. Judeus nos campos de concentração, 30 milhões de soviéticos vitimados pela Segunda Guerra Mundial. E essa gente acha maravilhoso isso. Então o Joaquim Carvalho está certíssimo quando ele diz que eles perderam a vergonha, e eu faço esse complemento. Eles perderam a vergonha porque nós deixamos eles perderem a vergonha. Nós deixamos eles avançar. Diante de um fascista, nunca recue. Avance. Avance que eles são covardes. Certo, pessoal? Deixa eu pedir de novo aqui, para vocês se inscreverem nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, tá? É gratuito. Muito importante para nós. O YouTube às vezes não notifica, né? Não manda as notificações. E a gente coloca aqui, pessoal, especialmente nos programas ao vivo, a gente sempre procura colocar o link nestes grupos aqui. E no Telegram tem chat também. No WhatsApp é um grupo de divulgação dos links de matérias. A gente está sempre publicando alguma coisa interessante lá, tá? Pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar. E quem puder se tornar membro do canal, R$ 1,99 por mês ajuda demais o nosso trabalho. A comunidade está crescendo. Vamos avançar, pessoal. Paulo Pimenta, vou trazer aqui para a gente iniciar esse tema aqui, que, como eu disse, foi muito pouco abordado na nossa mídia, na mídia do nosso campo. Na mídia golpista, então, nem foi tratado. E foi o Lula sancionando um projeto de recuperação fiscal dos estados, gente, que é inédito, era esperado, desejado há muito tempo, necessário para o Pacto Federativo Brasileiro. Bom, vamos soltar aqui. Aos poucos a gente vai repercutindo, tá, pessoal?
Antes de eu soltar o Pimenta, deixa a curtida e diga no chat de que cidade está assistindo, isso aqui é importante para nós. Lula sancionou a semana passada um grande acordo, construído com o Congresso Nacional e com todos os estados do país, para colocar fim a um dilema que se arrasta há muitos anos: o pagamento da dívida dos estados para com a União. Algo que vem criando inúmeras dificuldades, tirando a capacidade de investimento e, na prática, prejudicando a realidade dos nossos estados. 5 estados foram os mais beneficiados, entre eles o nosso estado, o Rio Grande do Sul, um dos mais endividados do Brasil. O atual governador Eduardo Leite assinou um acordo com o governo Bolsonaro, comemorou esse acordo, que é altamente prejudicial ao nosso estado, mas que agora, com as medidas aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Lula, nós teremos uma perspectiva real de uma solução definitiva para o pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, mais uma vez, o governador e o vice-governador, em vez de ter um gesto de gratidão, procuram criar uma narrativa fantasiosa, como se esta lei aprovada fosse prejudicial ao estado do Rio Grande do Sul. O que é pior, criando uma narrativa falsa sobre os vetos que foram feitos pelo presidente Lula ao projeto, que de maneira alguma atingem ou prejudicam o trabalho de reconstrução no estado do Rio Grande do Sul. O governador e o vice-governador criaram uma narrativa de que o estado do Rio Grande do Sul, mesmo diante da vigência desta lei, que garante que durante 36 meses o estado não precisa pagar a dívida, teria que fazer aportes para um fundo de equalização da dívida dos estados. Isso não é verdade. Isso nunca esteve previsto. Essa situação nunca esteve colocada. Bastava que o governador lesse o projeto aprovado e fizesse uma interpretação primária dos vetos. Ou seria, inclusive, muito mais simples, que tivesse entrado em contato com a Casa Civil, com o Ministério da Fazenda, que prontamente ficaria esclarecido que há uma situação excepcional, que em nenhum momento há ou houve previsão de que o Rio Grande do Sul tivesse que perder parte dos recursos que nós estamos disponibilizando para a reconstrução do estado por conta dos vetos que o presidente Lula foi obrigado a fazer no projeto. Na próxima semana, eu irei ao estado do Rio Grande do Sul acompanhando o ministro Rui Costa, para que a gente possa mais uma vez reafirmar o compromisso do presidente Lula com a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e esclarecer a opinião pública gaúcha, que mais uma vez se vê envolvidas em narrativas fantasiosas e falsas, com o objetivo permanente de fazer disputa política, porque essa tem sido a conduta do nosso governador, mesmo nos momentos de crise. Portanto, meus amigos e minhas amigas, existem motivos de sobra para a gente comemorar. Assim como nós já mostramos na prática, destinando quase 100 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, suspendendo o pagamento da dívida durante 3 anos e criando um fundo que será todo ele utilizado na reconstrução do Rio Grande do Sul. Agora, mais uma vez, essa medida que o presidente Lula sancionou coloca no horizonte a possibilidade concreta de uma solução definitiva para a dívida do Rio Grande do Sul junto à União. Esta forma, na prática, e trabalhando com a verdade, que a gente demonstra o nosso compromisso com o estado do Rio Grande do Sul e com toda a nossa comunidade gaúcha. Muito bom. Dá-lhe Pimenta, nosso candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul para 2026, tá? E eu fiquei feliz quando eu vi esse vídeo, tanto pelo Pimenta trazer a pauta, trazer esses fatos que ele falou, expôs no vídeo, como pela questão do Pimenta colocar esse antagonismo aí com o leitismo, né? Com esse governo do Leite desastroso neoliberal. É importante que o Pimenta faça esse confronto nos próximos anos, porque o Pimenta vai ser o nosso candidato ao governo do estado. Então a gente precisa desde logo se colocar como alternativa a esse neoliberalismo que está aqui instalado dentro do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul. 3 governos seguidos desses neoliberais aqui, Sartonaro e 2 do Leite. Tá, pessoal? E outra questão importante que é da gente refletir. Por que o Leite está fazendo essa bravataria aí? E não é só ele, Eu já vou trazer aqui, ó. Já vou trazer para vocês uma repercussão desse tema no 247, tá? A Tuxi
Aqui, ó. A Tucci e outros camaradas ali, jornalistas, né, vão repercutir o Zema, o Cláudio Castro e o Tarcísio, que também fizeram essa bravataria. Por que eles estão fazendo essa bravataria? Porque todos eles são pré-candidatos também à eleição de 2026. Todos. O Paulo Pimenta fazer esse comentário, sendo ele pré-candidato a 2026, está no jogo dele. Paulo Pimenta não é nem ministro mais do governo Lula. Paulo Pimenta é um deputado. Então ele tem todo o direito de vir e se colocar como candidato e antagonizando. Agora, um governador do estado que é pré-candidato à presidência, o Leite é pré-candidato, o Tarcísio é pré-candidato, o Zema é pré-candidato, o Cláudio Castro eu não sei se é. Acho que não vai ter a sua ousadia, né? Mas, enfim, essas figuras são pré-candidatos à presidência da República e estão jogando contra os interesses do Estado, que eles são governadores atualmente, eles deviam se licenciar do cargo. Se eles querem fazer campanha presidencial, eles deviam se licenciar dos cargos de governador. Porque não é possível que um governador do Estado... E aqui, pessoal, por que eu estou dizendo isso? O Paulo Pimenta falou ali que o Leite assinou a proposta de recuperação fiscal dos estados do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. O que tinha nessa proposta? 4% de juros. 4% de juros e pagamento imediato das parcelas. Aqui o Paulo Pimenta está falando que são 36 meses sem pagar nada e 0% de juros, pessoal. A proposta do Lula é infinitamente melhor para os estados. Então é uma hipocrisia, é uma falta de compromisso com o estado do Rio Grande do Sul que o Leite fez. Vamos trazer aqui o Atucha, os camaradas da 247 repercutindo, que eu quero ver o que o Zema e os outros governadores falaram. Também a sua coluna na tela, para você falar dos governadores mais mal agradecidos do país. Tem até um editorial da Folha sobre isso hoje, que é sobre esses estados que, não, na verdade, não agradecem, né, pela renegociação da dívida com a União. A Folha, hein? Editorial da Folha, olha o nível. Para o editorial da Folha tá criticando os governadores e dando razão ao Lula, pessoal, olha o ponto que chegou, hein? Olha o ponto que chegou. Aquiles. Não só não agradecem, como ameaçam não aderir ao propósito. É o que eu ia dizer. O Leite está ameaçando aqui no Rio Grande do Sul, pessoal. Não aderir. Não aderir. PAG, né, que é esse plano sancionado pelo governo de refinanciamento das dívidas dos estados. Bom, vou falar aqui sobre esse artigo. Acho que o Alex já contemplou aí essa questão. Aliás, sobre isso do Gris Barra, eu só queria lembrar a fala do governador Tarcísio, que viu pela destreza do atirador que era um policial militar. Não sei que informações ele tinha, que informação ele tem para saber a destreza do tiro denota que é um PM ou não, mas de toda maneira ele tem responsabilizações a tomar com a polícia envolvida com o crime organizado dessa maneira aí, né? Ele está pressionado a mostrar uma solução sobre isso. Agora, sobre os governadores, estou me referindo aqui a Eduardo Leite, Romeu Zema e Cláudio Castro, governadores do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, respectivamente, que são os 3 estados mais endividados do país perante a União. Pessoal, deixa eu já fazer aqui um pedido de desculpas, que eu falei que o Tarcísio era um dos governadores que estavam envolvidos nessa história, mas não, São Paulo parece que não está tão endividada, né, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas. Então, faço aqui ao vivo e a cores, digamos assim, né, a retificação. Tarcísio não está, nessa ele não está. O total das dívidas de todos os estados são 765 bilhões de reais com a União. Só esses 3 respondem por 429 bilhões de reais, né? E os principais gastos desses estados são com a Previdência e com a folha de pagamento. O governo federal, a União, está assumindo aí uma dívida muito grande, que vai onerar, inclusive, o impacto fiscal do governo para esse ano. E os alecrins dourados aí, gaúchos, mineiros e fluminenses, querem que o governo acumule, eles querem acumular benefícios com a União, ou seja, colocar um benefício acima do outro, não querem assumir compromissos imediatos. No caso do Rio Grande do Sul, acho que ainda é mais grave, porque teve um orçamento praticamente separado para ajudar sem
limites. O Estado gaúcho, quando foi alvo daquele extremo climático, que resultou em muitas tragédias, muitas casas derrubadas, pontes, infraestrutura danificada, tudo mais, e o cidadão... E que bom que tivemos um governo Lula, né? Que bom que tínhamos um governo Lula durante esse evento das enchentes e que trouxe todos esses benefícios fiscais para o Rio Grande do Sul, né? Então, como disse o Haddad, se eu fosse um governador de oposição, eu daria um telefonema para agradecer. Não só não fez isso, como ainda criticou o governo. Sabe, nada é suficiente. Esses 3 estados precisam ter a sua responsabilidade. Não adianta você ter uma posição de quase perdulária, enquanto outros estados estão cumprindo com as suas obrigações com regularidade. É o caso de São Paulo, por exemplo, que apesar de ter um governador de extrema-direita, é o estado que tem a maior dívida com a União, mas está pagando os seus compromissos em dia. Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro querem barganhar ao máximo e para sempre, me parece, com a União, em governos diferentes, porque o refinanciamento da dívida desses estados não é de agora, né? Mas eu acho que falta uma postura de colaboração, e falta também uma postura de assumir compromissos que são seus, locais, estaduais. A União não é uma mãe nesse sentido de assumir todas as dívidas e querer bancar um ente federado. Já faz isso com o Distrito Federal. Senão vira um exemplo maléfico, deletério, para outros estados também se desorganizarem com as suas contas públicas e depois utilizarem os exemplos de Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro para receber o mesmo tipo de tratamento fiscal. Aí a União fica com essa. Incorpora todo o débito para si, todo o impacto fiscal para si, não colhe nenhum dividendo político por ter saneado as dívidas, colocado as coisas em patamares sustentáveis, e os governadores, como no caso do Zema, criticam o governo federal, mas aumentam o próprio salário. Sabe? Então, assim, é uma sequência, assim, nojenta, politicamente falando. Tá aí, perfeitos registros, né? Importante a gente tratar desse tema, né, pessoal? Importantíssimo a gente tratar desse tema do perdão das dívidas, né? Do reajuste das dívidas, que isso aqui é importantíssimo, pessoal. São os estados que têm a competência para gestionar a segurança pública, a questão das polícias, a educação, a saúde. Então, a gente precisa de estados com bons recursos, com boas questões fiscais, e o Lula está contribuindo muito com esse processo. Isso aqui, como o camarada disse ali, é um processo muito antigo. Eu me lembro do Tarso Genro tentando renegociar a dívida. São dívidas de 30, 40, 50 anos, algumas aí, de alguns estados. Então, a gente precisa, sim, pelo bem do Brasil como um todo, que essa dívida seja renegociada, que essa dívida seja bem encaminhada para que esses estados tenham saúde financeira para fazer os investimentos necessários para custear bons serviços para a população. Então, aplausos ao Lula, ao governo Lula, por tomar a iniciativa de, inclusive, comprometer a questão fiscal da União para resolver esse velho problema, esse antigo problema. Vamos avançar aqui, ó, pessoal. João Carvalho na tela. João Carvalho vai nos trazer a questão da reforma agrária nos países socialistas. Isso aqui é importantíssimo da gente conhecer como é que funcionou, como é que foi feito na China, como é que foi feito em Cuba, como é que os países socialistas lidam com a questão agrária, que é uma grande diferença destes modelos socialistas para o capitalismo. Nós estamos vendo aqui no Brasil, por exemplo, o Stedley fazendo críticas ao governo Lula e críticas legítimas e extremamente procedentes, que o governo Lula não avançou nada na reforma agrária, zero. E a gente precisa, mas não é o governo Lula, é o sistema capitalista, né, pessoal? Os podres poderes da burguesia e das oligarquias agrárias brasileiras nunca vão permitir uma reforma agrária aqui no Brasil, mesmo elas sendo favorecidas com a reforma agrária. Acho que o João Carvalho fala sobre isso aqui. Antes de soltar o vídeo, pessoal, chega deixando a curtida, diga no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é importantíssimo saber
Comentários de vocês no chat, especialmente saber a cidade que vocês estão assistindo. Um pouco sobre reforma agrária em países comunistas. Vou falar bem en passant, porque esse é um tema muito profundo. Eu fiz, cara, um primeiro papo reto falando um pouco de reforma agrária, falando um pouco de revolução agrária também. Mas o papo reto, a ideia é ser bem superficial mesmo. Tá? Uma coisa que eu posso planejar para fazer ao longo do ano é fazer como que certas reformas agrárias foram feitas em cada um dos países do socialismo real. Esse é o tipo de conteúdo que eu sinceramente desconheço em vídeo, tá? Esse é um tipo de conteúdo que já foi muito feito em texto, mas eu desconheço uma simplificação desse conteúdo para vídeo. E aí é um trabalho que eu, como propagandista, posso fazer, né? Aí eu acho que seria uma coisa legal, seria uma coisa para a gente falar, né? Mas assim, só para dar alguns exemplos, tá? Só para dar alguns exemplos. Vamos lá. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, a reforma agrária foi uma das reformas agrárias com menos mortes, tá? O que eu acho fascinante do modelo de reforma agrária dos nossos queridos camaradas norte-coreanos? Olha só como é que acontece. Quando a reforma agrária começa a ser feita na Coreia do Norte, né, a reforma agrária já vinha sendo feita em alguns outros lugares, inclusive muito próximo. As áreas libertadas da China já vinham recebendo essa reforma agrária há muito tempo. A reforma agrária chinesa, ela trazia algo que eu acho que é muito justo, mas que é algo também que aumenta bastante o número de perdas humanas, vamos colocar assim. Por quê? Porque na reforma agrária chinesa, uma vez que era... Primeira coisa, né? Vamos lá. Li é uma unidade de medida de terras na China, tá? A terra na China, ela era pequena em comparação com aquilo que a gente entende por um latifúndio, tá? Então, o cara que, para nós, entre muitas aspas, era só um sitiante, na China já era um puta latifundiário, tá? As unidades de terra são muito menores, até porque em muitos lugares se tinha muito pouca terra arável por causa das condições topográficas e você não tinha tanta concentração fundiária até o final do período Qing. Beleza? Beleza. Continuamos. Nas vilas, você tinha o julgamento popular daqueles que eram considerados os inimigos do povo. Tô lembrando aqui, desculpa cortar o João Carvalho, mas até é bom a gente cortar que o React, às vezes a gente tem que fazer uns cortes pequenos, né? O João Carvalho tá falando da reforma agrária na China, eu me lembrei do Stedley, na CPI do MST, né? Querem acabar com o MST? Façam reforma agrária que nem a China fez. Aí você imagina uma vila pequena, onde 2 famílias ou 3 famílias, não passava de 3 famílias, eram donas, detentoras de 80% da riqueza desse local. Todas as outras pessoas trabalhavam para elas. Eram raríssimas as pessoas que não eram dessas 3 famílias que conseguiam ter qualquer terra no seu nome. E essas pessoas vinham escravizando as demais 50, 70, 100, 300 famílias do lugar há 300 anos. Aí um belo dia chega um exército, libera essas pessoas e fala: agora vocês vão julgar os seus senhores. Qual que você acha que é o julgamento popular, meu irmão? Tá? Então, na China, devido a esses julgamentos populares, normalmente o latifundiário local simplesmente rodava. Muitas vezes, inclusive... Camarada, agora o outro, né? O João Carvalho falando isso aqui. Isso aqui que o João Carvalho está falando agora, nesse momento, é sensacional, né? O latifundiário rodava, óbvio. É óbvio, quer resistir ao processo revolucionário socialista, vai rodar latifundiário, vai rodar. A gente publicou hoje, aniversário de morte de Vladimir Ilyich Lenin. Falei no começo da live agora, né? 101 anos que ele partiu para o silêncio. A gente postou aqui na comunidade do canal, né? Uma homenagem ao Lenin, aí vem um comentário ali, né? Lenin era um assassino,
ele assassinou latifundiários que resistiram ao processo de coletivização das terras. Gente, o latifundiário na Revolução Socialista vai rodar, como disse o João Carvalho aqui, ó, vai rodar. Esmagadora maioria das vezes, o pessoal não conseguia chegar a ponto de julgar, porque quando era dito para as pessoas que elas podiam fazer isso, elas iam como uma turba enfurecida, pegavam essas pessoas e moíam elas na pancada. Tá? Real oficial. Beleza. Aí a Coreia vai fazer a reforma agrária dela, Coreia. Saudades do processo revolucionário que nunca tivemos, hein? O que a Coreia faz na sua reforma agrária dela, Coreia? Para tentar evitar a perda humana, e aí olha a diferença. Olha o tamanho da China, olha a quantidade de pessoas que existem na China. Olha o tamaninho da Coreia, pensa que o que tinha sido libertado era metade da península, a metade menos agriculturável da península, uma metade que de 100% das suas terras, 10% são agriculturáveis. Eu, sinceramente, e aí eu vou concordar com os caras, eu não tenho gente a se perder. Eu preciso que todo mundo que possa trabalhar essas terras, trabalhe essas terras, porque senão não tem comida. Né? Então, beleza. Começa uma outra coisa. Qual? Os senhores de terra de uma determinada região eram forçadamente enviados para uma outra região aonde eles poderiam recomeçar a sua vida, recebendo eles próprios uma divisão, um quinhão de terra e trabalhar cooperativamente com aquelas outras pessoas. E é isso. Toda a terra deles seria tomada, todas as riquezas a mais seriam tomadas, eles seriam enviados para outro canto do país, onde eles começariam como agricultores. Sensacional. Imagina fazer isso com os latifundiários brasileiros, hein? Que sonho, né? Que sonho, gente. Que sonho. Tá. A pessoa... Me permitam sonhar. Me permitam sonhar. Tinha duas opções. Aceitar e não aceitar. Se ela aceita, ela vai para o outro canto do país. Começa uma vida nova com a família dele, com dignidade, com terra, um dinheirinho para começar lá e ser agricultor. Se ela não aceita, meu irmão, aí ela começa no colo do Salvador. Tá? Aí, se ela não aceita, ela não discute mais com o Partido do Trabalho da Coreia, ela discute com Deus. Boa. Essa é a reforma agrária que foi feita na Coreia do Norte. Como vocês devem imaginar, mais de 90% das pessoas aceitaram. Então, você tem uma reeducação muito maior dessas classes, uma inserção social muito maior dessas classes, mas isso advém de uma necessidade muito diferente e de uma exploração muito diferente, até porque a grande exploração que tinha se dado em terras já era posterior ao período dos Zaibatsus. Então nós estamos falando de uma exploração de terra não de 300 anos, de 400 anos, de 500 anos, nós estamos falando de uma exploração de terras de 100 anos. Menos ódio e menos poder local. E a Coreia, nesse grande parte desse período, estava sob domínio japonês. Indireto e depois direto. Então quem mandava de verdade eram os japoneses. Entende? Então nem tanto poder assim essas pessoas tinham. Muito diferente. Aí você vai para uma Cuba, por exemplo. Né? Cuba primeiro tem uma política de portas abertas, onde teve a revolução, quem quiser vazar pode vazar, não necessariamente o seu dinheiro vaza, seus pertences vazam, as suas coisas vazam. E depois você teve um limite de terras e essas terras foram confiscadas pelo governo e redistribuídas. Tá? Então é diferente. Ou seja, cada lugar tem uma realidade histórica que vem antes, tem uma divisão diferente, tem um sistema diferente. E eu, sinceramente, desconheço alguém que tenha feito uma sequência de vídeos sobre isso. Então, talvez, né, seja interessante a gente fazer essa sequência de vídeo. Então, respondendo a sua pergunta, né, a gente tem que fazer algo mais profundo que só isso, mas acabou que eu falei pra caralho, né? Então... Falou bem. Sempre é bom ouvir o João Carvalho, né? Sempre é bom. Além de conhecer muito, de ser uma aula ouvir ele, a forma como ele se comunica, né? A didática é muito boa, né? E precisamos falar de reforma agrária, né, pessoal? Precisamos falar de reforma agrária. Vamos continuar esse vídeo aqui, ó, sobre reforma agrária. Deixa eu pedir aqui, ó, quem puder fazer um Pix, tá? Quem puder se tornar membro do canal também.
Vamos seguir aqui com o Stedley, ó. Stedley falando, eu coloquei aqui, né, que o Stedley está fazendo críticas ao governo Lula. Esse vídeo é de 1 ano atrás, tá, pessoal? É de 1 ano atrás, é do final de 2023, começo de 2024, ele analisando ali e fazendo a crítica. Vamos, é um minutinho, tá, pessoal? Não passem que é 1 minutinho. A agrária ficou paralisada durante esse ano. Para vocês terem uma ideia, nos 40 anos do MST, foi o ano que houve menos assentamentos, Janaína. O próprio Lula, lá nas mobilizações de abril e maio, falou pro INCRA, bota em terra aí na prateleira, o sem terra não precisa ocupar mais, o governo é que tem que oferecer. Pois é. Isso não pode acontecer, né, pessoal? Um ano de governo Lula, de governo nosso, ser o ano que menos o MST teve assentamentos. E agora, em 2024, o Stedley já andou dando entrevista que ficou a mesma coisa, né? O Lula mandou, mas ninguém obedeceu. Não há terras, camarada Lula, na prateleira. E, portanto, não há outra saída senão nós seguir a luta e ocupar os latifúndios improdutivos. O que teve de bom é que o governo recuperou várias políticas públicas que nos ajudam. PAA é fundamental. Importante. O Programa de Compra Antecipada de Alimentos. O PENAI aumentou os recursos por merenda ou por criança, isso é muito importante. O Pronera recuperou. O Pronaf botou dinheiro, mas o Pronaf eu estou cansado, já estou ficando enjoado. O Pronaf não é uma política para os pobres do campo. E quem acessa? Aqueles que já estão integrados no mercado capitalista. Tanto é que 50% do Pronaf é para o Sul e os 50% é para a soja. Entendeu? Pior, o Pronaf tem lá nos seus itens financiados o agrotóxico e o agroquímico. Então se nota usar programa de crédito rural para agricultor familiar e você continua financiando veneno. É outro cara que é muito bom de ouvir, né? Aliás, assim, vamos fazer o corte disso aqui, né? João Carvalho e João Pedro Stedley falando de reforma agrária. Isso aqui dá um corte luxuoso, hein? E assim, né, pessoal, só para fechar a questão de reforma agrária, é coisa de comunista? Não, não é coisa de comunista, tá, pessoal? Busquem aí na história, pesquisem. França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, todos esses países tiveram processos de reforma agrária no seu início ali da fase capitalista. Os Estados Unidos, aliás, são fruto de uma grande reforma agrária, né? A conquista do Oeste, com o genocídio dos povos indígenas, a conquista do Oeste é todo um processo de reforma agrária, né? As pessoas recebiam uma promessa de terras para produzir, para saírem do leste e irem ao oeste. Aquilo ali foi um grande processo de reforma agrária. A França teve um grande processo de reforma agrária. Então, os países capitalistas fizeram grandes processos de reforma agrária. Por quê? E aqui vem uma coisa que eu falei lá no começo, que as burguesias agrárias, as oligarquias agrárias brasileiras e as burguesias citatinas, metropolitanas, deveriam saber isso aqui. Que a reforma agrária, ela produz a abertura de um grande mercado consumidor, gente. Porque o cara que ganha um pedacinho de terra e começa a trabalhar naquela terra, produzir, vender a sua pequena produção, ele começa a ter dinheiro para consumir. Ele vai comprar carro, ele vai comprar mais máquinas para melhorar a sua produção. Então, só a burguesia mais tosca, mesmo no sistema capitalista, só os mais toscos dos toscos, das elites mais toscas e perversas, não entendem este processo aqui. Mas bastaria estudar os exemplos que eles tanto bradam, né? Ah, porque na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. Quem sabe a gente repete as experiências de reforma agrária que esses países tiveram. Fica a dica, tá? Burguesia, latifundiários que venham a nos assistir, ou até aqueles trabalhadores que gostam de defender latifundiário e burguesia, né? Fica a dica. Certo, pessoal? Fechamos aqui, ó. Passamos de uma hora, mas estamos encerrando aqui, ó. Chegando no fim, deixa a curtida quem não deixou ainda.
e comentem no chat, tá, pessoal? Quem chegou até o fim aqui, eu sempre peço, ó, comenta lá, cheguei até o fim, Portinho. E aí depois pode dizer se gostou, se não gostou, críticas, sugestões, mas é bom demais ler comentário de vocês assim, ó. Cheguei ao fim, Portinho. É maravilhoso. Pode dizer no chat também a cidade que está assistindo, ó, quem não disse ainda, tá, pessoal? Aqueles pedidos clássicos, ó, pessoal. Seja membro do canal, R$ 1,99 por mês. Não é equívoco, não é por dia, é por mês, pessoal. R$ 1,99. Estamos com quase 350 membros já, a comunidade está crescendo, isso aqui é importantíssimo para o canal, tanto pelos recursos financeiros, mas mais do que os recursos financeiros, pela credibilidade do canal junto ao algoritmo do YouTube. Quanto mais membros tem o canal, pessoal, mais o YouTube solta o conteúdo, divulga o conteúdo, então isso aqui é fundamental para nós, fundamental. Se tu gosta do canal, te torna membro, tu ganha figurinha do lado do teu nome, tem emojis especial para comentar, teus comentários nos vídeos vão entrar numa caixa especial que a gente tem ali no estúdio para ler antes dos outros comentários da comunidade. Então, é legal para todo mundo isso aqui, tá, pessoal? Para todo mundo. O Pix, que é outra forma de ajudar o canal, tá? E-mail, avoztrabalhadora@gmail.com, que é o e-mail do nosso canal. Tu também pode mandar e-mail aqui com sugestões, críticas. Tem o QR Code aqui do Pix. Eu vi essa semana que tem muita gente contribuindo pelo Pix, tá, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que vem contribuindo com o canal. E para fechar mesmo, ó, tô vendo aqui, ó, 1h04, tá? Vou fechar antes de 1h05, ó. Cadastrem-se nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo também para nós, é gratuito e os links estão aqui embaixo na descrição. Certo, pessoal? Gostei muito do programa hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos enfrentar os fascistas, tá, pessoal? Vamos avançar para cima deles. Paz entre nós, guerra ao Senhor.